Olá, família! Hoje vamos conversar um pouco aqui. O nosso bate-papo de hoje vai ser sobre código. Principalmente para quem está iniciando na academia da área jurídica, de ciências jurídicas e sociais. Eu vou fazer uma pergunta e ao mesmo tempo eu vou responder para vocês, meus nobres colegas, minhas nobres colegas. Código, sempre ouvimos falar em código, na verdade. Vou dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho um vadimeco. Aqui nesse vadimeco nós temos todos os códigos. Civil, criminal, ambiental. Todos os códigos estão reunidos nesse livro. Mas de onde vem código? O que é código? Que vocês acadêmicos vão ouvir falar muito e vão ter que usar em determinadas aulas. Vamos lá, pessoal, o primeiro código da história foi em 1750. Você fala, é recente. Não, não é recente. 1750, antes de Cristo, AC. Conhecido como, esse nome vocês vão ouvir muito falar. Conhecido como Código de Hammurabi. Foi encontrado em 1901 por uma expedição francesa, uns arqueólogos na Mesopotâmia. Descobriram esse código em pedra. Tem mais ou menos 2,10 metros, 2,20 metros de altura, com 4 metros. E as leis, as normas, eram esculpidas ali na pedra ali. Olha só. Enquanto em 1750 a.C., muito tempo. Então esses arqueólogos, esse Código de Hammurabi está exposto no Museu do Louvre, em Paris. Pois bem, puxando esse assunto, tem um ditado muito popular que dizem: olho por olho, dente por dente. Por quê? Isso vem lá daquela época. É assim, o princípio do talião. Se algum professor, em algum determinado momento, perguntar qual é o princípio de talião, é o olho por olho e o dente por dente. Daquela época do Código de Hammurabi. Por que eu estou fazendo? Quem fez esse código? Por que o nome Hammurabi? Porque era o nome do rei da Babilônia, uma das principais cidades da região. Era muito conflitos, a cidade crescendo, era uma das cidades mais importantes naquela época. E o rei Hammurabi resolveu criar essas normas, porque todo código sabemos que é normas, que é para organizar uma sociedade, para o indivíduo saber o que pode ou não fazer. Por isso que ficou conhecido como o Código de Hammurabi, porque foi o Hammurabi que mandou fazer esse código para sanar alguns problemas de convívio que havia ali naquela região da Mesopotâmia e na antiga Babilônia. Então ele mandou fazer. Então, o que aconteceu? O código era assim. Como o talião falava, é dente por dente, olho por olho, dente por dente. Vou dar um exemplo para você. Na época
vou dar um exemplo bem simples. Um construtor fizesse a sua casa e logo após essa casa viesse desabar e o seu filho morresse no desabamento. O construtor iria pagar o mesmo efeito que ele fez na sua vida, ele ia pagar com a vida dele. Por isso que chamamos olho por olho e dente por dente. O olho por olho, dente por dente é basicamente isso. Esse vídeo, eu estou fazendo esse vídeo aqui, vou fazer alguns vídeos em relação lá ao início da área jurídica, porque foi pedido pelo meu amado filho, que me deixou super orgulhoso por ele ter iniciado na academia jurídica. Então ele me perguntou sobre alguns temas da área jurídica. Eu resolvi fazer, sempre que possível, vou fazer um vídeo aqui, porque esse é de extrema importância. Porque qualquer acadêmico do direito, inclusive profissionais já atuantes na área, tem que saber como foi o início, como surgiu o código, todos os códigos, né? Até para que a gente entenda o presente, para que a gente tenha mais tranquilidade quando estiver atuando nos nossos processos. Então eu achei importante trazer isso aqui. É dois nomes que não podem ser esquecidos. Hammurabi, que foi o rei da época, e o Talião. A lei de Talião é essa, olho por olho, dente por dente. Era o que acontecia. O código falava que se o autor de um crime iria pagar da mesma forma que ele causou o dano à vítima. Quer dizer, se matasse, teria que morrer. Aí ficou conhecido como olho por olho, olho por olho e dente por dente. A mesma proporção que o autor causou o dano à vítima, ele vai pagar na mesma, pagaria na época, né, na mesma proporção. Então ficou conhecido hoje, até hoje como isso. O vídeo hoje basicamente é esse. Não esqueça, o primeiro código, se alguém lhe perguntar qual foi o primeiro código que surgiu, que nós temos conhecimento, foi o código de Hammurabi. Por volta do ano de 1750 a.C. Outra coisa que você tem que gravar na sua cabeça: qual é o princípio da lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. O autor de um crime, de um fato, vai ter que pagar proporcionalmente pelo mesmo dano que ele causou à sua vítima. Esse é basicamente isso. Qualquer ato criminoso causou dano. Você que causou o dano vai pagar da mesma forma. Essa era a norma geral do código, do primeiro código de Hammurabi. Quando nós falamos de código, o código de Hammurabi Hammurabi depende de quem fala. Eu costumo falar o código de Hammurabi, que foi o príncipe, que foi o rei que mandou fazer essas normas jurídicas para organizar a sociedade, porque sem norma jurídica não tem outra forma de organizar uma vida em sociedade se não for normas que temos que cumprir. Eu e você, qualquer pessoa que faça parte de qualquer sociedade. E o código, ele tinha 282 leis nesse código. 282. Mas era suficiente, foi suficiente, para que houvesse uma organização melhor na sociedade na antiga Babilônia,
ali em toda a região da Mesopotâmia, foi através e depois desse código de Hammurabi. Falou, pessoal? Espero que eu tenha colaborado, espero que eu tenha esclarecido algo para você, meu amigo e minha amiga, mas o vídeo é basicamente esse. Alguns nomes que eu citei aqui, guarde na sua memória, que no decorrer do seu curso, algum professor vai lhe perguntar. E para os colegas que já atuam na área, porque tem colegas que atuam na área, mas nem sabe e nem ouviu falar na existência do Código de Hammurabi, 1750 a.C. Isso foi bem antes, para você ter ideia, foi bem antes daqueles mandamentos, daquelas tábuas de Moisés que se fala. Foi bem antes, para você ver como é antigo a área jurídica, para você ver como é antigo as normas que regulamentam o convívio social. De 1780 a.C. Então, as normas jurídicas, a ciência começa ali, as ciências jurídicas e sociais começam ali, antes de Cristo. Não é tão jovem, ou não é como muitas pessoas falam, mas isso vem de quando? Isso vem de muito antes de Cristo. Então, esse vídeo de hoje tem por essa finalidade. Se você se interessou pela história, pela criação que surgiu do Código de Hammurabi, eu aconselho você a fazer uma pesquisa, se aprofundar mais no tema, aí automaticamente você vai ficar conhecendo mais do princípio de Taleão, que é o olho por olho, dente por dente, e sucessivamente você vai abrindo um leque de conhecimento na área jurídica, e eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa área cada dia mais. Tá bom? Desejo boa sorte, desejo bons estudos para vocês que estão iniciando esse semestre em qualquer academia de direito. E é uma satisfação ter feito esse vídeo aqui para vocês. Beijo no coração de cada um de vocês e um beijo especial no coração do meu filho Everton. Obrigada, fica com Deus.